gente falar de quiáltera, vale lembrar que a quiáltera está muito ligada e é muito usada na notação de polirritmos, né? E o que é polirritmo? Polirritmia é o uso simultâneo de duas ou mais estruturas rítmicas diferentes que não são prontamente percebidos como derivação uma da outra, né? Então, quando a gente vai constituir essa música, essa peça musical, a gente tem a polirritmia. Então, para entender um pouquinho sobre quiálteras, nós temos que entender que quiáltera é um grupo de notas que não obedece o que é pedido na fração de compasso. Muito simples. Ela vai ser um grupo de notas que não respeita a divisão. Por exemplo, se eu tenho 2 por 4, um compasso binário, a gente subentende-se que é divisível por 2, ou seja, a gente tem como referência semínima, que multiplicada por 2 a gente vai ter a mínima, que é uma nota cabeça e haste, né? Sem colorir, né? Branquinha, só o círculo. A gente tem a semibreve, só o círculozinho, que vai ser 4 tempos, a gente multiplica por 2. E dividindo por 2 a gente vai ter a colcheia, a semicolcheia, a fusa, a semifusa e assim por diante. Então, com essa referência divisível por 2, a gente sabe que a quiáltera vai fugir desse pedido que a gente tem no início da música para fazer a divisão naquele compasso. Então eu acho que ela abre muito a cabeça da gente para a gente tocar os compassos compostos. Mas como que eu posso pensar num grupo de notas dessa forma, como as quiálteras? A primeira regra que a gente tem que levar em consideração é que quiálteras podem ser aumentativas, ou seja, ter mais notas do que o pedido, né, aumentando o número de notas do compasso, ou ter menos notas e ser diminutiva. Então esses adjetivos de quiálteras diminutivas, quiálteras aumentativas, por exemplo, se eu tiver mais notas, como 3 notas no lugar de 2, se eu tiver 5 notas no lugar de 4, ela vai ser chamada de aumentativa. E se eu tiver, por exemplo, ao invés de 7 notas no lugar de 8, se eu tiver 5 no lugar de 4, 2 no lugar de 3, elas são quiálteras diminutivas, o que é muito comum nos compassos 6 oitavos, 9 oitavos, compassos compostos, né? Então a gente fala que ela é uma quiáltera diminutiva. Outra coisa muito legal que a gente tem que parar para pensar é que a gente tem as quiálteras regulares e irregulares, ou seja, se as notas que compõem a quiáltera têm todos o mesmo valor, elas vão ser quiálteras regulares. E se as notas têm, por exemplo, eu tenho 3 semínimas no primeiro compasso de uma música ali, e uma mínima e uma semínima no grupo de quiálteras, ou 2 semínimas e 2 colcheias. Então, quando a gente tem essa diferença, a gente chama de quiáltera irregular. E temos também figuras diferentes, que podem usar pausas e som, né? Ou seja, valores positivos e valores negativos. Eu posso ter o som e posso ter a pausa, o silêncio no mesmo grupo de quiálteras, ok? Então essa é a base do nosso estudo, para a gente poder entender um pouquinho sobre e desmistificar a quiáltera. Bom, as quiálteras, como nome, como nomenclatura, né, a gente tem tercinas, duínas, tercinas, quintinas, sextinas, septinas. A gente tem as mais conhecidas, que são as tercinas e sextinas, são muito usadas no estudo de bateria, mas também são muito utilizadas nos compassos compostos, onde quando a gente está tocando qualquer tipo de instrumento. Outra coisa que vale lembrar é que quando eu for escrever, se a nomenclatura está na minha responsabilidade, vou escrever uma música, estou escrevendo uma partitura, é ideal que a gente coloque o colchete, que a gente não coloque a linha curva. A gente vê muitas linhas curvas ali para poder, com o número, né, indicando qualquer quiáltera. Então, essa linha pode se confundir com o legato, né, que é a linha que une um grupo de notas de altura diferente, ou a ligadura, que une notas da mesma altura. Então, é recomendado que a gente utilize o colchete com número para poder indicar as quiálteras. Quando a gente for fazer essa escrita, lembre disso. E essas quiálteras, elas, por exemplo, 2 quiálteras, 3 quiálteras, 5 quiálteras, 6 quiálteras, 7 quiálteras. Então, essas nomenclaturas são utilizadas.
Para poder a gente ilustrar um pouquinho, hoje eu vou falar sobre a tercina e a gente volta em outra aula para poder aprofundar mais com os outros tipos de exemplo, né, de outras quiálteras. A gente vai ter em cada grupo de instrumento os exercícios com quiálteras, mas aqui vou usar como exemplo aqui no piano. Esse exemplo eu tenho um compasso quaternário, né, onde eu tenho duas notas, duas colcheias em cada pulso, né. Eu estou usando ali em cima a união das bandeirolas, né, do colchete, da colcheia, né, e todo mundo fala colchete, mas o certo é bandeirola, né. Então eu teria ali 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou seja, tá, 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 tá. No segundo compasso eu já tenho 4 quiálteras, 4 grupos de quiálteras, 4 tercinas, ou seja, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. No terceiro compasso eu já tenho 4 semínimas, né? Facinho, 2, 3 e 4. No terceiro eu já tenho uma semínima e um grupo de duas colcheias, outra semínima e um grupo de duas colcheias. Então 1, 2, 3, 4. E nesse último compasso eu tenho, por exemplo, uma semínima, tenho no segundo tempo a quiáltera, né, tercina, depois tem outra semínima, depois tenho a tercina. Então, tá, 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 tá. Beleza? Então é assim que fica. Então é isso, essas foram as tercinas dentro de um exemplo de compasso quaternário. Eu espero que vocês tenham desmistificado que quiáltera é difícil, que quiáltera é impossível de tocar. Ao contrário, que quiáltera ela amplia o nosso conhecimento, né? É aquela coisa assim, o músico, o compositor faz, o teórico vem atrás e cria um jeito de encaixar aquilo ali para poder ser reproduzido, escrito, para a gente poder executar. Beleza? Então essa foi a aula de hoje. Ótimo fim de semana para vocês. Semana que vem a gente tem mais.